Ah, 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 ah. Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Quem não tem, eu botei no grupo do EBD, do estudo da escola dominical. Eu coloquei o... Amém. Vou pedir para os irmãos estar lendo cada um versículo. Amém? Está no EBD, né, no capítulo 4, versículo de 1 a 12. Vou pedir aqui o Adailson e os primeiros aqui, depois para trás, lendo os versículos um por um. Versículo 1, finalmente, não é isso? Que os homens os considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos ministérios de Deus. Além disso, Espera aí, só um minutinho. Capítulo 4, versículo 1, 1 Tessalonicenses. Não, 1 Tessalonicenses. Falei Coríntios. Perdoe, amados, fui eu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1.
Isso, finalmente. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Versículo 2, outra pessoa. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Oito. Nove. Dez. Onze. Amém. Pedi o Adailson para estar orando, abençoando nossa escola. Amém. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, que estamos na tua presença no meio do dia de hoje. Abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, Amém. para aprendermos a tua palavra, Senhor, pois não capacitando o teu servo na frente do trabalho. Sendo ele, fazendo a mente dele, entendimento, Senhor, para que nós possamos aprender e guardar a tua palavra em nossos corações e nos nossos pedidos. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, amados. Nós estamos estudando a carta de Tessalônica, como já falamos. Foi o primeiro Filipos, né, que é na Grécia, e foi uma forma marcante, porque o Evangelho entrou na Europa, quando Paulo pediu para atravessar, Deus pediu para Paulo para atravessar a Macedônia, e aqui ele começa um trabalho em Filipos, que teve dificuldade, foi perseguido, e depois que ele saiu de Filipos, né, ele foi expulso praticamente, mas saiu honrado de lá, como cidadão romano. Ele teve que dar uma carteirada lá para poder o pessoal ficar meio receoso quando falar com ele, mas ele foi para Tessalônica, também, que é uma cidade da Macedônia, e também uma grande e importante cidade na Europa, e também tinha uma comunidade romana muito grande, né, e lá também totalmente envolvido com a filosofia grega, da qual essa filosofia nós temos até hoje resultados. Nós vemos aí as Olimpíadas, e vemos os deuses da Grécia, esses deuses todinho que surgiram, né, Platão, Aristóteles, todas essas filosofias todas, permeada de deuses, permeada de idolatria, né, que faz com que Paulo ingressa nesse campo, nessa terra, nesse povo, para poder pregar o Evangelho. Ele ficou lá, no caso, 3 semanas, né, pregando aos sábados. Lógico que ele não ia só sábado pregar o Evangelho, né? A gente tem essa mania que é só vir na igreja para aprender o Evangelho. Não. Paulo ficou 3 semanas, com certeza, todo dia ele trabalhou. Mas lá no sábado, ele fazia, que era o encontro com o pessoal judeu, que abria a sinagoga para poder fazer uma leitura das Escrituras.
Paulo aproveitava para poder discernir e dizer, ó, essas escrituras que vocês estão lendo aqui, eu te explico que hoje nós temos um Messias, que Moisés, os profetas e os salmos caminham para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Messias. E isso, muitas pessoas se converteram, mas outros fariseus, né, que eram a favor da lei de Moisés e não aceitavam a Jesus Cristo, começaram a perseguir Paulo, e Paulo foi expulso de Tessalônica. Mas Paulo, quando viu que uma multidão se agregou, inclusive de gregos que aceitou Jesus, ele ficou lá e falou, poxa, aqui é um campo fértil para o Evangelho. E se Deus mandou vir para cá, com certeza tem alguma coisa. Se Deus manda você para algum lugar, se Deus deixa você em algum lugar, eu tenho absoluta certeza que Deus tem alguma coisa para a sua vida. Deus não faz nada por acaso. Deus quer sempre fazer com que você possa estar o quê? Estar sempre evoluindo espiritualmente, crescendo espiritualmente. Se você está aqui hoje, nesta aula, é porque Deus tem alguma coisa para falar com você. Com certeza Ele sabe disso. Ele sabe da sua caminhada desde quando você nasceu, Ele acompanha você e Deus quer sempre o melhor para a sua criação. Quem deu a vida para você não foi o homem, não foi o espermatozoide do teu pai, não, quem deu a sua vida foi quem soprou o espírito de vida sobre você. E quem soprou o espírito de vida sobre você foi Deus. Se foi Deus que soprou, mano, Ele quer o melhor para você. Nós estamos dentro de um corpo, onde daqui a um tempo, todo mundo vai ser soprado daqui, vai sair daqui. Então nós temos que estar aqui, servindo especificamente ao nosso Criador. Ao Criador. Ah, pastor, então eu vou viver só para Deus. Vai viver só para Deus, mas Deus não vai deixar você viver aqui também, não. Você vai aproveitar, você vai ter vida com abundância, você vai ser uma pessoa que vai ser abençoada aqui. Nunca vi crente é feliz, crente é um homem de Deus, tem que ser feliz, tem que procurar fazer o melhor, não só para Deus, como para o seu semelhante, como Jesus disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E Paulo entra dentro dessa comunidade, amado, com essa vertente de impor, de colocar, de convencer, de converter, trazer, chamar para o caminho. Amém? Chamar para o caminho, ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele tem que estar ali para trazer. Ele foi um missionário, ele foi um homem de Deus que foi chamado para isso. E aqui, amado, em Tessalônica, como foi em Filipe, teve dificuldade, foi expulso. Expulsaram ele da cidade. Mas ele deixou lá 2 discípulos. Qual foram os 2 discípulos? Timóteo e Silas. Silas, chamado Silvano, também, que quando nós lemos essa carta, ela foi escrita por Paulo, Timóteo e Silvano. Silvano é Silas. Silas era romano, igual a Paulo, né? Romano assim. Ou seja, tinha cidadania romana, que naquela época era uma importante carteirada, uma importante... era o maior império que existia na época. Então, quem era cidadão romano era respeitado em outros lugares. Mas ele foi aceito, ele aceitou Jesus e recebeu Jesus, e Jesus deu um chamado para ele. Importa que você sofra pelo meu nome. Paulo foi chamado para sofrer. E ele abraçou a causa de Jesus Cristo e escreveu praticamente a metade do Evangelho do Novo Testamento. Então, amados, aqui nós estamos vendo o capítulo 4. Já passamos pelos outros capítulos, né? O 1, 2 e 3 já estudamos. Vimos ali que a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, se tornou com Timóteo e Silvano, Timóteo e Sila, conduzindo a igreja, depois da saída de Paulo, uma igreja que se tornou modelo para a Europa. Uma igreja que começou a perseverar, e mesmo sendo perseguida, né, Jasão, que foi um homem que ficou lá responsável, que abrigou Paulo lá, ele foi preso, mas depois foi solto, e continuou a igreja crescendo em Tessalônica. Então, Paulo manda Timóteo e Silvano. E aqui nós temos uma área que Paulo começa a escrever essa carta preocupado com a sociedade grega, que pressionava de uma forma diferente. Ou seja, os gregos aceitaram Jesus, mas
Se uma pessoa está vivendo nas drogas, ele, com certeza, aquele que já foi drogado, sabe muito bem como é difícil uma pessoa se libertar das drogas. Quando uma pessoa vive do álcool, uma pessoa que já viveu no álcool sabe como é difícil uma pessoa do álcool se libertar. Uma pessoa que vive na prostituição, a pessoa que também já viveu na prostituição, sabe a dificuldade que é largar o prazer da carne, da prostituição e da imoralidade. Porque isso se tornou o quê? Uma coisa natural. Estão me entendendo, amados? Quando você caminha num universo em que você passeia e que você trabalha, quem trabalhou na violência, quem trabalhou no meio da polícia, ele tem uma mudança da mente, que essa mente ela fica voltada para aquilo ali, e aquilo se torna uma rotina. E aquilo ali, o pecado ali, ele já fica encarcerado, já fica dentro do corpo, já fica dentro da pessoa. Né? Cada uma tem um critério. Então, Paulo procura trabalhar o quê? Áreas da vida de Tessalônica, do povo que ali mora. E qual era o problema daquele povo, amados? O maior problema da Grécia era o problema da imoralidade, da sexualidade, do sexo, da visão sexual daquele povo. Ah, pastor, falar isso na igreja não é pecado, não? Pelo contrário. Quem criou o sexo do homem não foi o diabo. Não foi o diabo. Né? O diabo pegou um homem lá e falou, vem cá, Deus, agora deixa eu fazer o pinto do homem, deixa eu fazer a parte. Não foi o diabo que fez isso. Foi Deus que fez você para a honra e para a glória dele. Então nós temos que chamar, porque o diabo vai usar o seu corpo. Ele quer marcar você para que você se afaste de Deus, do seu Criador. E Deus quer chamar você para perto dele, para você entender que você tem domínio sobre todas as coisas. Por isso que ele deu o Espírito Santo para a igreja. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então eu vou ler aqui o primeiro versículo, que ele trata de seguinte. Ele começa com uma palavra aqui na minha versão chamada finalmente, irmãos. Parece que ele está terminando a carta. Mas não. Esse finalmente aqui ele tem uma conotação de trazer um tema que é um tema muito importante para dentro da igreja. Não somente para dentro de Tessalônica, como para nós também. Esse tema que até hoje ele está envolvendo a comunidade toda, tanto a comunidade mundana, que é muito maior, e como a comunidade cristã. Então ele traz um tema, e esse também aqui é o capítulo 4, ele é uma prévia de que ele vai falar no capítulo 4 da volta de Cristo, a volta de Jesus. Então tudo isso tem vamos dizer assim, uma didática de Paulo. Paulo era um homem muito inteligente, abençoado, e ele traz uma didática que traz o seguinte: eu quero falar primeiro dessa situação que vocês vivem com o povo que você vive aí, com as mulheres, com as situações de sexo, com tudo isso. E falar que para você subir para Cristo, você tem que ser santo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Uma coisa muito importante você entender é que o sexo está relacionado também à religião. Inclusive, dentro da Grécia, o erotismo e o deus Eros foram trazidos lá pela Grécia. Efésios tinha uma deusa também que existia muitos sacrifícios prostitutos, ou seja, cultuais a deuses, também deuses do sexo.
a deusa Diana, lá de Efésios. Havia muitos sacrifícios, eu já estudei isso aqui com vocês. E ele começa no versículo 25 do capítulo 5 de Efésios, 25, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha para mim. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Deu a sua vida. Se casou com uma mulher, essa mulher é para sempre. Não existe separação para Deus. Se casou com uma, é para sempre. Por isso que demora a casar. Escolha bem a sua esposa, para que depois não reclame. E se reclamar, você vai ter que se acertar. Porque dentro do cristianismo você tem que casar uma vez, é igual o hino do Flamengo. Qual é o hino do Flamengo, Alexandre? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então você não pode, vai ser campeão hoje. Não sei, né? Se perder de 4-0 para o Nova Iguaçu. Uma vez, sempre. Casou, está casado. Por isso que tem que se procurar a melhor esposa. Mas Deus conserta o casamento. Ele tem sempre o seu jeito. Tanto que o primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Num casamento das bodas de Caná. Amém? Pode, querido. Olha só, amados, tudo se faz para não se separar. Paulo falou assim, se você está casado, que não se separe. Mas se por motivos de adultério, ou outros motivos, né, que uma mulher que bate no homem, um homem que bate na mulher, sei lá o que é, ele diz o seguinte, Jesus Cristo falou que Moisés instituiu o divórcio para poder tentar conciliar essa situação. Então, é estabelecido o divórcio. Tá? Lógico que o máximo que você puder fazer é aquele que é casado com uma mulher que não é crente, ore e dê testemunho na sua casa para que seu marido se converta. Se o seu marido não for cristão, você ore e dê testemunho, porque o marido não crente se converte no testemunho da mulher crente. Não sou eu que estou dizendo isso não, está escrito na Bíblia. Amém, queridos? Então essa é a resposta que eu tenho. Instituído o divórcio foi desde a lei de Moisés. Em virtude do que a pessoa não suporta, não consegue e acaba se separando. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para quê significa uma preposição de finalidade. Para que a santificasse. Santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Amados, o relacionamento tem que ser santificado. Tem que ser santo. Deus instituiu o sexo, o casamento, os filhos, mas que fosse tudo de acordo com a lei de Deus, a palavra de Deus, que é a palavra que nos santifica, mas às vezes a gente pensa que santidade é fazer obras, caridade, não. Santidade é a palavra de Deus que está dentro de mim e que me conduz pelo Espírito Santo a fazer as coisas certas. E eu vou dizer não para coisa ruim, não para o pecado. John Wesley, fundador do metodismo, diz: me dê 100 homens que odeiam o pecado, e eu ganharei o mundo para Cristo. Continuando aqui. Então, purificado pelo meio da lavagem da água para apresentar a si mesmo, ou seja, a igreja, como igreja gloriosa, sem mácula ou sem mancha, nem ruga e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos lá.
Então, purificado por meio da lavagem da água para a palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa é uma igreja sem manchas, sem marcas, sem rugas. Rugas significa marcas do passado. A gente não pode deixar que o passado venha influenciar o seu presente e que essas marcas possam estar investidas dentro da sua personalidade e caráter. Né? Manchas, eu não estou dizendo que é manchas aparentes, não, são manchas dentro da sua alma, dentro da sua personalidade. Coisas que você fez, que denegriu, você tem que se corrigir e mudar a maneira de ser. Se você andou no meio da prostituição, você tem que odiar a prostituição. Andou no meio da violência, odiar a violência. Fuja da aparência do mal. Amém, queridos? E também, nem coisa semelhante, porém tem que ser santa e sem defeito. Voltando ao nosso texto principal, então, ele diz aqui que devem viver, aí ele diz, né, Tessalonicenses 4, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, né, Paulo aqui está citando assim, eu preguei semana passada, eu falei que o mensageiro, eu não posso estar longe da mensagem. O mensageiro e a mensagem têm que andar juntos. O caráter do mensageiro tem que ser um caráter ilibado. Ah, pastor, eu conheço um monte. Você pode conhecer, eu também conheço, mas eu não quero saber disso. Eu não quero procurar as coisas erradas. Eu quero colocar em minha mente, na minha memória, aquilo que me traz esperança. Continuando, amados. Errar é humano, né? Mas procurar não errar sempre. Aprendendo de nós a maneira como se deve viver e agradar a Deus. Então, ele exorta as pessoas para viver e agradar a Deus. Ele não pede para obedecer. Isso eu achei interessante. Ele não fala em obediência, ele fala em agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você está obedecendo. Obedecer muitas vezes é uma ordem. Você às vezes faz uma coisa por obrigação, porque você tem que fazer. Mas às vezes você não faz satisfeito. Na Bíblia nós temos exemplos. Jonas, Deus chegou e falou assim, Jonas, vai pregar em Nínive. Nínive era um lugar horrível. O pessoal lá não tinha lei. O pessoal lá vivia no pecado. O pessoal lá não queria saber de nada. O pessoal era idólatra, o pessoal era pederasta, o pessoal era... tudo que tinha de ruim lá em Nínive existia. Ele falou assim, eu não quero pregar em Nínive, eu quero sair, me dá outro lugar para pregar. Porque ele pensava que Nínive, Deus tinha que acabar com Nínive, dizimar Nínive, terminar aquele povo de lá, aquele povo não prestava. Então ele não queria ir. Aí o que ele fez? Ele foi para Tarsis, fugiu da presença de Deus e foi para Tarsis. Mas Deus pegou ele no navio, botou uma tempestade, e o que aconteceu? E ele viu que o povo do barco ia morrer junto com ele. Ele falou assim, não, o culpado sou eu. Me joga na água que a tempestade vai passar. Essa tempestade é Deus que está mandando. Jogou dentro da água. O que aconteceu? Um peixe pegou Jonas, porque Jonas percebeu que era Deus que estava corrigindo ele. Então ele falou, me joga na água que vocês vão se livrar da tempestade. Inclusive o pessoal do barco fizeram um sacrifício agradável a Deus. Fizeram lá, honraram ao Deus de Jonas. Jonas caiu, o peixe pegou Jonas, levou ele para a praia. Jogou e vomitou ele na praia. Qual é a praia que vomitou? Para mim, vomitou lá na praia de Nínive mesmo. Para ele fazer e cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas Jonas queria fazer? Não. Ele obedeceu, ele foi lá, pregou, o pessoal aceitou lá, fizeram jejum, aceitaram Jesus não, né? Na época se arrependeram dos seus pecados e começaram a ter uma vida íntegra. Mas Jonas se rebelou, falou, eu não gostei do que você fez não, Deus. Se rebelou contra Deus, porque ele não queria obedecer. Muitas vezes acontece na nossa vida, mano. Não é quando criança, meu filho, vai lá levar o lixo lá para fora, bota o lixo lá no lixeiro.
Ah, papai, estou vendo o jogo de futebol aqui do Flamengo em Madureira. Espera aí, papai, não vou ver agora não. Tem que botar que o lixeiro vai passar. Tá bom, eu vou. Ele foi com vontade? Não, ele foi obrigado a fazer isso. Mas Deus aqui pede para que você faça com alegria. Deus quer ver a motivação do seu coração. Se você faz alguma coisa aqui para Deus, faça com motivação e alegria. Amado, eu preferia ficar em casa hoje, eu estou gripado. Preferia ficar em casa. Eu estou aqui com alegria para passar o melhor para vocês. Eu quero estar sempre assim. É difícil. Às vezes eu chego aqui não vontade de nada, mas eu tenho que chegar aqui. Mas o Espírito de Cristo que habita em mim, ele se movimenta dentro da pessoa para dar alegria. Porque a alegria, como eu expliquei para vocês, é um fruto do Espírito Santo. Então a gente tem que incitar ele, chamar ele, para que ele venha fazer a vontade de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Alguma dúvida? Continuando aqui, amados. Então, agradar a Deus. E efetivamente o estão fazendo. Vocês continuam progredindo cada vez mais. Aqui Paulo faz um elogio à igreja. Que ele vê que eles fazem as coisas com vontade de agradar a Deus. Amém? Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. No versículo 3, agora vamos mudar de foco. Né? Falei sobre agradar, falei sobre como Deus opera, né? Mas ele diz o seguinte, no versículo 3 ele já vai mudar aonde ele quer chegar. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Amém? Versículo 3. Que se abstenham da imoralidade sexual. Aí ele entra no tema, tema do capítulo 4 que eu quero abordar com vocês. Da imoralidade sexual. Porque, aquilo que eu falei no princípio, lá o povo de Tessalônica vivia com um povo totalmente, saiu de lá, o pessoal tinha uma visão agnóstica. Que visão agnóstica é essa? É daquelas pessoas que tinham conhecimento acima de todas as coisas. Eles pregavam a razão e não a fé, e não a Deus, e não a Jesus, e não ao Espírito Santo. Era o gnosticismo, ele tinha a parte da filosofia dos epicureus, dos estoicos, que eram pessoas que adoravam e falavam que a vida do mundo é para você curtir. Curtir e curtir. Saborear a vida. Viver o corpo. E dizer que a matéria, ela é separada do espírito. O que faz o corpo não está relacionado com a santidade do espírito que Deus colocou em você. Estão me entendendo? Vamos chegar lá. Essa é a visão filosófica da Grécia, onde muitos lá pregavam isso. Né? Os deuses da Grécia são tudo eles. Você pode ver quando a fotografia dos deuses da Grécia, era tudo gente parecida comigo, que somos forte, musculoso, posudos. Tudo venerava essa parte do corpo, exaltava o corpo, exaltava o físico, a matéria, para que a matéria fosse superior. Você tinha que se esbanjar no seu corpo. E a lei da moralidade era praticamente dispensada. Então, o homem que vivia dessa forma, lá naquela época, como é que Paulo ia converter essas pessoas? Mesmo estando dentro do cristianismo, mesmo estando na igreja, a pessoa era incitada por causa da família, por causa das pessoas, da comunidade, e tudo isso fazia com que a próspera igreja poderia ser influenciada pelo mundo. Mas eu vou chegar até aqui. Vamos caminhar primeiro lá no primeiro século. Continuando aqui, amados. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Aí ele começa a aprofundar mais um pouquinho, ele usa a sua palavra, que é uma palavra forte do ungido,
santificar o corpo. O que é santificar o corpo? É não fazer do corpo um objeto para Satanás, não fazer do seu corpo um utensílio de agrado, ou seja, de desagrado a Deus e de agrado dessas entidades que aqui no Brasil tem nome de Pomba Gira, Zé Pilintra e etc., que fazem trabalhos sexuais até e que usam o corpo na prostituição. Não somente na prostituição, como também na indústria do sexo. Até mesmo no financeiro. Sabe quanto que se gasta, eu estive vendo, na indústria sexual, essa indústria toda que envolve todo esse atrativo sexual, é mais de 13 milhões de dólares. É muito dinheiro que eles investem nisso, porque é rentável, porque todo mundo é atraído pelo corpo. Então, essa parte, amados, é uma parte que Paulo estava preocupado, que estava vendo que isso ia causar malefícios à igreja do Senhor. Ia causar muitos problemas, inclusive nos relacionamentos. Como é que você vai ter uma pessoa casada? Deixa eu continuar aqui. Então, amados, essa parte da imoralidade, porque vocês, quanto mais... a vontade de Deus é a santificação de vocês, né? Que se abstenham da imoralidade sexual e cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Deixa eu comentar algumas coisas para vocês aqui, antes de colocar. Santificação do corpo, né? Do versículo 3 ao versículo 8, ele está falando sobre isso. Como se sabe, Tessalônica, eu já falei que era uma cidade da Grécia. E como os gregos entendiam de santidade, né? A vida sexual para os gregos, ele não tinha era nem beira, não tinha lei para a sexualidade. Como eu falei, o corpo para eles era separado do espírito e o corpo era como se fosse um objeto que você pode manusear e saber que tem que gerar o prazer, sempre. E depois, deixa eu ler mais algumas coisinhas aqui. A santidade do sexo para eles não tinha lei, valia tudo. Olhando a história grega dos filósofos e dos reis, todos eles viviam com uma, duas, três mulheres, tinham amantes. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, Alexandre Magno, que foi o Alexandre o Grande, ele tinha uma amante chamada Thaís. Tinha uma amante chamada Thaís, todos sabiam. E quando foi a morte de Alexandre, essa Thaís, com 33 anos de idade, ela se casou com Ptolomeu, que teve filhos que foram chamados mães de reis. Ou seja, era tudo envolvimento espiritual e envolvimento sexual. Era uma mistura, uma salada que não tinha eira nem beira. Aristóteles, ele tinha uma amante também chamada Eupíria. Ou seja, eles eram casados, mas sempre tinham amantes. Sempre tinham uma mulher de fora, como uma coisa normal, como se fosse uma coisa normal. Né? Sócrates, Platão e etc. Todos eles viviam debaixo de prostituição. Né? E a prostituição lá na Grécia foi considerada uma profissão. Até sindicalizada ela foi. Para você ver como a coisa desandou mesmo, a coisa ficou entregue, entendeu? Então não tinha aquilo que eu falei para vocês. A pessoa que vive naquele meio, para poder chegar e se converter ao Senhor e para poder ter uma vida íntegra, a pessoa, para aquilo que via no passado, aquilo ali está sempre na cabeça da pessoa. Então Paulo tinha que entrar com muita autoridade espiritual para poder tirar isso tudo do meio da igreja e fazer com que a igreja fosse luz do mundo e sal da terra, santificasse
aquele povo de lá? Porque a constituição da família está aí dentro da moralidade e dos bons costumes. E da lei de Deus, de você se unir à sua mulher, né, e formar uma nova família. Como é que você vai formar uma nova família? Casando, tendo amante, tendo filhos fora, você praticamente destrói aquilo que Deus criou no princípio. O plano de Deus que foi no princípio com Adão e Eva, de casar e formar filhos, e dali sair outra família, isso aí estava sendo destruído. Então Deus, através de Paulo aqui, começa a entrar com uma forte impressão dentro da igreja, com uma forte pressão dentro da igreja, para poder trazer essa realidade de novo para a igreja. E vocês vão ver como isso é forte, amados. Continuando aqui. A prostituição, né, era como profissão, era sindicalizada. E os lucros auferidos nos prostíbulos, que eram muitos prostíbulos, né, financiava os templos religiosos dos deuses gregos. Para ver como é que o dinheiro era tão... saía tanto dinheiro dessa época da prostituição. E essa prostituição não somente ficou na Grécia, como eu falei, lá tinha uma comunidade romana muito grande. E essa comunidade romana levou isso, porque gostou também da bagunça. E essa bagunça levou para Roma. Em Roma, nós vamos ler alguns textos também que a gente vai prestar atenção aqui. A prostituição invadiu Roma e esta imoralidade, ela ficou mais degradada ainda, a ponto de laços matrimoniais não ter mais valor. Casamento, família, começou a perder o valor total. Começou a se destruir esse valor da imoralidade. Começou a acabar com isso. A moralidade estava morta. Messalina, esposa do imperador Cláudio, essa mulher, ela era uma prostituta, casada com o imperador. E, além disso, ela ia para o prostíbulo público, ficava à noite e voltava para casa. Era uma coisa, começou as coisas ficaram normais, a ponto de Calígula ter relações com a sua própria irmã. Mães com filhos, começou a ter uma coisa muito... Porque a coisa, quando desanda, ela vai embora. O pecado, quando entra, ele vai fazendo arruaça. E a gente não sabe onde vai parar, e é a coisa que o diabo gosta. Por isso que nós somos luz do mundo e sal da terra, para equilibrar, que o dia que a igreja for arrebatada, Paulo está pregando isso para Tessalônica, e logo depois ele vai falar do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, a igreja saindo, isso aqui vai virar bagunça. E quem vai tomar conta daqui vai ser Satanás. Ele vai dominar 1000 anos aqui com esse povo. Ele vai escravizar esse povo todo que ficar aqui, que pensa dessa forma. Eu gosto muito daquela piada, cara. Eu fico sempre repetindo aquela piada. Porque Deus não é culpado disso, não. A pessoa tenta culpar Deus. Aquela piada que fala, um homem subiu ao céu, foi lá no céu, e Deus falou assim, você vai conhecer o céu e vai ver se você gosta. Ele foi lá, entrou, viu todo mundo feliz, todo mundo unido, todo mundo alegre, todo mundo um gostando do outro, um amando o outro, um louvando a Deus, uma vida, uma paz tremenda, uma coisa toda legal e tudo certinho. Ele viu aquilo maravilhoso, falou, poxa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui não tem lugar melhor. E depois ele chega, volta, aí ele falou assim, amanhã você vai conhecer o inferno. Então tá, vou conhecer. Pega o elevador, o anjo levou ele lá para o inferno para conhecer, para você escolher, você quer céu ou inferno. Pega o elevador, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chega lá no... Pum! Quando ele olha, cadê o inferno? Está ali, eu não vou lá não. O anjo do Senhor apontou o dedo, vai lá, senta lá. 2 personal trainer na porta, bonitão, na frente da porta do inferno. Aí o que acontece? Chegou lá, entrou, abraçaram ele, botaram ele para dentro,
Ele chegou lá dentro, o que tinha? Bebida, mulher, farra, tudo que tinha direito. E ele olhou, encontrou um monte de amigos lá. Encontrou um monte de amigos. Aí chegou lá, viu aquela amizade toda brincando. Poxa, entrou, farriou, cantou, bebeu, teve mulheres. Ficou lá, parecia que estava na casa dela, no ambiente dele. Chegou, terminou o dia, voltou. Foi para o céu de novo. Chegou lá, encontrou com o anjo. Ó, amanhã você dorme, você escolhe. Tá bom. E aí, escolheu o quê? Ó, fala com Deus que o céu é perfeito. O céu é maravilhoso, é lindo, paz. E elogiou Deus. Mas Deus não fica chateado comigo, não. O inferno é meu lugar. Aquilo lá é meu, cara. Aquilo lá, meus amigos estão lá. Aquilo lá é onde eu quero ficar. Aquilo lá está na carne. Então, pode ir. Chega lá no inferno. Quando ele olha, ó, para entrar, a porta está ali. Ué, mas cadê os dois personal trainer? Ah, não sei, eu vi que está de férias. Vai lá, vai lá. Quando ele abre a porta, fogo, gente gritando. Ai, está queimando, tira-me daqui. Ele quer sair, não, agora não pode voltar, não, pode ir. Entrou, trancou. Está queimando, isso aqui vem para cá, e você. Mas aqui não era aqui que eu estava ontem. Era aqui era a campanha política para você ser ganho para o inferno. Aqui no mundo tem campanha política para ir para o inferno. É o que acontece, amados. Apresentam coisas maravilhosas para você. Para mim, essa piada é uma piada abençoadíssima. Não é Deus que te bota no inferno. Não é Deus que bota vocês, não, que vocês vão para o céu. Mas não é. É a pessoa que escolhe. Quer ter uma vida, o caminho, Jesus falou que é o quê? É estreito. Largo e espaçoso o caminho da perdição. Não parece bom? Não parece maravilhoso? Você vê o pessoal do mundo, poxa, crente não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. E vocês são presos, vocês são isso, vocês são Bíblia, você não sei o quê. É, meu irmão, é desse jeito. É difícil? É bonito? Parece muito não. Você vê Jesus Cristo lá morto na cruz, e ainda a igreja bota ele crucificado o tempo todo, em tudo quanto é lugar que você olha, você vê a cruz, com ele agarrado no pedaço da cruz, todo machucado. Jesus não está mais ali, não. Jesus tem olhos de fogo. Jesus é outra aparência. Ele tem o corpo glorificado. É isso que é. Mas o que é que a gente vê? Vê na igreja domingo de manhã que é bom. Aqui é ensino. De noite você vai pular aqui, vai vibrar. É bom também. Mas ensinar é muito melhor. Aprender é muito melhor. Na escola, eu sentava na primeira fila. Ficava recebendo bolinha lá. Mas consegui me formar. Consegui ter a faculdade de química, sou químico, sou isso. Tem 2 faculdades. Por quê? Aqueles lá que estão atrás, não sei onde estão, não. A vida é batalha, é luta, é caráter, é personalidade, é vida com Deus e vida regrada, debaixo da lei de Deus. Amém ou amém? Sim ou não? Continuando, amados. Calígula, então, foi um verdadeiro demônio puro. O mundo era dualista. O espírito era essencialmente bom. E a matéria era essencialmente má. Essa era a visão dos gnósticos. E, continuando aqui, né? Então, você podia saciar os apetites do seu corpo, você podia ser impuro, podia ser prostituta, prostituto, né? Que não tinha problema nenhum de contaminação, entendeu? Você vivia a tua vida carnal e espiritual. Você podia estar no templo lá de Deus, da deusa Diana, dos deuses lá,
que estava lá, patrocinado pelos próprios prostíbulos. Você vê como é que a coisa é. Você olhando assim, parece, ai, que coisa horrorosa, mas hoje em dia eu vou chegar lá. Outro ponto era o sexo conectado com a religião, a idolatria, os deuses, né? Isso tudo acontecia porque os deuses, né? Eu lembro uma vez um testemunho daquele cara, aquele ex-bruxo, eu tenho medo de falar agora por causa desses negócios da gravação, Jorge Herval. Jorge Herval, ele servia ao Deus de tudo quanto é lugar. Aí quando falaram com ele que ele tinha que receber uma entidade chamada Mãe Menininha. Para ele receber essa entidade, ele tinha que se tornar gay. Olha eu aí. Aí ele falou, como assim? Não, você tem que casar com... Não, aí ele falou assim, não, peraí. Falou com a entidade, assim, não. Homem eu sou, gay eu não quero não. Aí ele se converteu, largou tudo, voltou e veio para o Evangelho. Eu tenho até uma apostila dele aí que ele veio aqui na igreja. Há muito tempo ele veio aqui. Quando chamaram ele para ser mãe menina, ele falou, não, isso aí não. Aí ele brigou com a entidade. Ele contava cada testemunho que ele ia fazer, trabalho de feitiçaria com as pessoas. Meu Deus do céu. Ele tinha cobra dentro de casa, tinha dinheiro beça. Ele foi pai de santo de muita gente influente. Falando demais, não? Eu estou falando um testemunho de outra pessoa. Então, amados, isso é uma realidade. Está ligado ao espiritual. Se você entrega o teu corpo para Cristo, separa seu corpo para Cristo. Não deixe que o seu corpo seja usado por nada disso. Amém, queridos? Agora, voltando aqui para o século 21, vamos fazer uma avaliação sobre o século 21. No século 21, mas parece que não mudou muita coisa, não. Como eu falei para vocês, a indústria do sexo gasta 13 milhões de dólares aí mensais aí com esse negócio de influências. E como é que está o povo? E como é que você tem visto isso? Uma coisa que eu não posso falar muito, que as leis hoje em dia estão tão perigosas, eu não posso falar muito, mas eu quero que você leia que em Roma, quando influenciou tudo isso, Paulo escreveu também para os romanos. Abre capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1. Eu vou chegar devagarzinho aqui. Escola dominical com você é muito mais legal. Escola dominical com você. Amados, do capítulo, vamos ver assim, desde o versículo 8. Diz assim, primeiramente, no capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças, meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante de todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vocês. Em todas as minhas orações, suplicando em algum tempo pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar vocês. Porque muito desejo ir vê-los, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos conforte por intermédio da fé mútua vossa em minha, a minha e a sua, né? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem. Muitas vezes me propus de ter convosco, no sentido de até agora ser impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto,
como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, a vocês em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do evangelho de fé em fé. Por isso está escrito: o justo viverá pela fé. Agora, 18, aqui que eu estou entrando, ele fez uma preparaçãozinha, uma introdução para entrar aqui no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa, não. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, gnosticismo, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, eles se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança do homem que é corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens se relacionando com homens e recebendo a si mesmo a merecida punição de seu erro. Sou eu que estou dizendo isso, né? Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Homem com homem, mulher com mulher, tudo invertido. Isso não é de ontem, amado, isso é de ontem e é de hoje. Se aquela influência lá da Grécia não chegou até hoje de uma forma sorrateira. E a gente vê o combate a essas coisas, parece que a gente está do lado errado. Parece que nós estamos do lado errado. Parece que nós estamos combatendo. Ah, coitadinhos. Eles estão escolhendo o caminho deles. Isso era lá atrás. E Paulo estava advertindo lá na carta de Tessalônica o combate a esse modo de viver, colocando o corpo em segundo, último plano e declarando que o espírito é uma outra coisa, ou seja, nós temos que ser santificados tanto no corpo, como na alma, como no espírito. As suas vontades têm que estar aproximadas do seu Criador e não da vontade daqueles que tentam perverter você, diversificar você em outras coisas com prazeres imorais. E Paulo continua aqui, amados. Eu vou continuar aqui no nosso texto de Tessalonicenses. Como eu falei, né? Eu parei aqui. Ele fala de uma outra coisa que vem combater isso. No versículo 4, de cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra,
Então ele traz essa responsabilidade para mim e para você. Se nós estamos vivendo uma Grécia hoje, você tem capacidade de negar isso e evitar isso. O seu corpo tem que ser santo. O seu corpo tem que ser separado para Deus. O seu corpo tem que ser guardado. O seu corpo não é para ser exposto para outras pessoas de forma que vai contaminar outras pessoas. Você não pode expor seu corpo só porque é moda, por causa de roupas, por causa de biquínis, por causa de sungas. Não, você tem que viver corretamente, que não venha trazer essa visão. Ah, pastor, mas hoje em dia, eu duvido que não tem pessoas aí que ficam fazendo coisas erradas até hoje por causa disso. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. A nossa punição não vai vir de homens, a nossa punição vem do céu. Nós lemos Romanos capítulo 1, que falou assim: Deus entregou esses homens a paixões infames. Amados, é só se deixar levar. A coisa começou lá no paraíso, quando a mulher olhou para o fruto e gostou do fruto. O que Satanás fez? Você acha que Satanás... Eu acho que aquele diálogo ali está curto. Por quê? Porque Satanás chegou e falou assim: ô Eva, quer dizer que você não pode comer nenhuma árvore do jardim? Olha o que ele falou. Aí Eva foi e se abriu. Não, que isso, posso comer de todas as árvores. Eu só não posso comer daquela ali, ó. Aquela ali. Aí ele sai do universo geral que você tem possibilidade de fazer. Existe uma gama de valores em vários lugares que você pode usufruir, mas você é restrito a uma que você não pode. É justamente aquela. É como se fosse assim: eu vou mostrar uma parede branca para você e boto um ponto preto no meio dela, pequenininho. Você vai olhar, o que você achou dessa parede branca? Ah, que linda. Não, peraí, mas tem um ponto preto. A gente vai olhar para aquilo que vai tentar nos chamar a atenção, para tentar o quê? O diabo sabe disso. Isso se chama ponto fraco da nossa existência carnal e pecadora. Olha aquela fruta. Por que você não pode comer? Ela é a mais gostosa de todas. Deixa de bobeira. Que se você comer, o que tem? Não, se comer dela, eu vou morrer. Eu não posso comer nem tocar. E a Eva aumentou, mas ele disse que não podia nem tocar na fruta. Ele não falou isso. Se comer dela, eu posso morrer. Morrer? Não. Que morrer o quê? Agora presta bem atenção no que estou falando aqui. Você vai morrer? Não vai morrer, não. Eva, quando comeu, morreu? Não morreu mas morreu dentro do espírito. Quem disse que não pode, que pode separar o corpo do espírito, amados? Nós temos esse corpo, temos que amar o nosso corpo, mas nunca deixar esse corpo no esgoto, na sujeira, porque vai sujar sua alma, vai sujar seu espírito. No corpo. Morreu? Não morreu não, estou vivo ainda. Mas vai viver no paraíso? Não, você vai sair. Agora você não vive mais aqui. Você está em pecado. O pecado faz separação do homem e da mulher com Deus. Então, sai daqui, você e Adão. E a partir de agora, vocês não vão comer mais aqui. Vocês vão produzir o que vocês vão comer. Ah, pastor, como é que seria antes? Não sei. Só seria uma coisa, amados, seria bem melhor. Bem melhor. Então, amados, há uma coisa que a gente tem que entender isso, que a carne e o corpo e o espírito estão ligados. Quando o espírito sair, que o corpo não vale mais nada. Mas enquanto o espírito está dentro de você, procura aproximar o teu espírito a Deus e que sua alma não seja um empecilho. Ou seja, a alma está contida às suas vontades, seus desejos,
aquilo que influencia o seu corpo. Suas decepções, suas tristezas, suas mágoas, seus ressentimentos, suas dores, suas fraquezas, está tudo na alma. Aí fica borbulhando para poder fazer a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Então, amados, continuando aqui, amados, para a gente encerrar. Que esta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque conta todas essas coisas, como eu disse, antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Vingador, amados. Depois vão dizer que Deus é mau. O diabo, tem umas igrejas aí de Satã aí que estão falando que Deus é mau. Tem tudo para dizer, você pode trocar todas as coisas, você pode inverter situações, irmão. Você pode criar de uma verdade e trazer uma mentira, você pode fazer tantas as coisas. Nós estamos no mundo, amado. Você escolhe o seu caminho, mas depois não reclama. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, versículo 8, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então, tudo que você faz para se aproximar dessas impurezas, você não está rejeitando a pessoa que está convidando, não, você está rejeitando a Deus. Você está se aproximando disso, você está buscando isso, você está anulando aquilo que Deus deu através do Filho dele para você viver eternamente. Aí quando subir no céu, a pessoa não vai reclamar, ela vai escolher o inferno. Já escolheu aqui, né? Não tem como escolher lá em cima, não. Isso aqui é uma piada que eu falei. Tem que escolher aqui. Existe um texto, talvez até vou falar hoje à noite, eu gravei aqui para falar hoje à noite, do rico e do Lázaro. Talvez eu fale hoje à noite aqui hoje, sobre a questão de o rico e o Lázaro. Que o rico chegou depois e falou assim, pai Abraão, me ensina, me volta para a terra para eu falar com meus parentes, para ver se eu vou convencer eles a não vir para cá, para esse mundo de tormento que eu estou vivendo, para o inferno, que ele estava no Geena, né? Não, para eu não ir, para eles não virem para cá. Jesus falou assim, não, na terra tem os pastores, tem os profetas, tem os homens de Deus para adverti-los. Se eles não ouvirem os pastores e os profetas, não vão ouvir um morto que vai ressuscitar e vai estar lá. Você não vai poder ir, não. Então, continuando aqui, amados. Versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês que progridam cada vez mais e se empenham por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Queria falar uma coisa sobre isso. Amar fraternalmente. Quando você é jovem, namora uma garota, qual é a intenção do namoro? Tem muita gente que já namorou um garoto, uma garota, que hoje em dia tem marcas do passado que não consegue nem namorar mais. Porque quando você está se relacionando com uma pessoa, saiba que você não é só você não, tem duas vidas aqui. E se há relação sexual, se há mais coisas além disso, você pode estar magoando essa pessoa. Ou então a pessoa magoando você, né? E vice-versa. Porque a gente está tratando com um ser humano ali que vai carregar isso aí para o resto da vida. A gente tem que amar fraternalmente a pessoa. Amar como eu amo a mim mesmo. Quando essas pessoas que fazem estrupos aí, que saem na televisão, esses jogadores, escândalos aí,
Querem o quê? Quer uma mulher, uma prostituta, para poder sair uma noite, para poder fazer acontecer. E o que é aquela mulher ali? Vai procurar a vida dela. Né? Amor fraternal de um cristão, ele não pode estar envolvido desta forma. Ele tem que saber que a vida não é só a dele. Deus mandou amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo. Quem é o meu próximo? O próximo são vocês que estão próximos de mim aqui agora. Eu tenho que fazer o melhor para vocês. Essa é a vida com Deus. Amém? Então é importante a gente ter essa visão, amados. Né? Estou acusando ninguém aqui não, estava. Estou só colocando porque eu no passado também pensava errado. Deus mudou a minha vida. Eu quero viver uma vida de arrependimento para sempre. Eu lembro que quando eu fazia, onde lugares que eu passava, que eu fazia coisas erradas, que eu fiz muitas coisas, eu me ajoelhava no chão, no local, para poder lembrar, porque eu não queria nunca mais isso na minha vida. Nós somos falhos. O apóstolo Paulo que escreveu isso aqui era um assassino. Deixou de ser assassino e passou a ser um servo de Deus, servindo a Deus. Aleluia! No versículo 11, se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Eu queria só mais uma coisa para encerrar aqui. Prostituição deriva da palavra do grego chamada porneia. Porneia, amados, a abrangência dessa palavra é muito grande. Não é só prostituição, não. É venda do corpo? É também. É práticas envolvendo todo tipo de imoralidade. Até os filmes pornográficos. Tudo isso envolve uma finança para poder tentar trazer você para este mundo que acha que é normal. Porneia é muito mais abrangente. Né? Porneia, essa palavra no grego, tem um significado não só de venda de corpo, não, tem muito maior do que isso. Tudo aquilo que está envolvendo essa prática sexual ilícita, tá, tem a ver com a porneia. Tá? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero orar com vocês. Orem por mim. Já estou a segunda, acho que é 2 semanas gripado com esse, não sei o que é isso, essa virose que já fui a médico 2 vezes. Mas estou de pé e vou continuar. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, porque não existe, Pai, coisas melhores do que aprender a Tua palavra. De nos advertir, Pai. A palavra não é só alegria, só pulação, só... Não. A palavra de Deus é força para viver. É, como eu disse, Pai, é uma plataforma que estabelece a nossa vida para termos todas as palavras, todas as vontades, tudo aquilo que é necessário para termos uma vida estruturada, Pai. Tanto espiritual como carnal e principalmente também através do conhecimento, Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, eu ministro na vida dos Teus filhos, ó Pai. Ó Senhor Deus, eu passo para você, o Senhor, para colocar na mente dele, para eles ouvirem a Tua voz, não a minha, Senhor. Para sentir a Tua presença, Senhor Deus. Para sentir, Senhor Deus, que Tu és um Deus todo-poderoso, que faz as coisas, ó Pai, para que nós possamos viver melhor neste mundo, porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, Pai. Por isso eu estou aqui, Senhor Deus, também para orar, para repreender toda a ação do diabo, toda influência maligna contra a vida de cada um dos Teus filhos, sobre situações, ó Pai, que são demandadas por Satanás, para tentar, ó Pai, desvirtuar o Teu caminho da igreja do Senhor, para confundir a mente das crianças, dos jovens,
através de filmes, de novelas e de tantas outras coisas que tentam fazer, ó Pai, com que os seus filhos sejam enganados, ó Pai. Pai, o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso. E ele fica tentando enganar, trazendo coisas, ó Pai, que às vezes agradam a carne, mas não agrada a Ti, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida de cada um nas Tuas mãos. Eu repreendo a ação do diabo na vida deles. Eu repreendo toda a ação de Satanás, ó Pai. Porque, Pai, em nome de Jesus, isso venha, Pai, a crescer. Porque a Tua palavra não volta vazia. Ela, quando entra, ela é espada de dois gumes. E ela faz diferença, Pai, na alma e do espírito. E ela quebra as cadeias do inferno. Toda a hereditariedade, todo o pensamento negativo, joga por terra em nome de Jesus. Fala, Senhor Deus, conosco. Enche da Tua glória, Pai. Manifesta o Teu poder, Pai. Se alguém tem dúvida, Pai, que converse com o Senhor direto, porque o Senhor abriu o véu, Pai, de cima para baixo, para que todo homem tenha acesso ao Senhor para conversar contigo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, porque o Senhor não vai deixar ninguém órfão, Pai. O Senhor vai falar conosco, ó Pai. O Senhor vai nos dar direção, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, toca na vida dos teus filhos, ó Pai. Manifesta para que eles sejam, onde quer que for, Pai, eles sejam exemplos do Senhor, sejam sal dessa terra, seja a luz desse mundo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, porque agindo o Senhor, o diabo não vai poder agir, não vai poder fazer nada contra a vida deles, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, da hereditariedade, da genética de cada um, Pai, que tem dentro do seu corpo, Pai, tendências, ó Pai, mas em nome de Jesus, ó Pai, toda a tendência do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Tu és Deus de poder, Deus de glória, Pai. Eu já vi fazer tantas coisas, Pai. Tu muda, Pai, como mudou a vida do Paulo, Pai, que era perseguidor da igreja, Pai. E se tornou ali, Senhor Deus, um servo teu, Pai. Em nome de Jesus. Eu entrego a sua vida, Pai, a vida de cada um. Sopra, Senhor. Sopra o teu Espírito Santo. Manifesta o teu poder. Manifesta a tua glória. Manifesta a ação do teu Espírito Santo. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, queridos? E uma salva de palmas para Jesus Cristo, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Uou. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Pedir ao Alexandre para estar ministrando louvor. Amém, queridos? Vamos adorar ao Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro, Pai, pelos dízimos e as ofertas. Coloco diante de Ti, Pai, para que
para que em nome de Jesus, Pai, a tua igreja seja sempre com a porta aberta para instruir o teu povo, Pai, a servir ao Senhor, a estar na tua presença, a buscar, ó Pai, a tua graça, o teu amor, a tua força, Senhor Deus, que não existe outra coisa melhor do que estar debaixo de ti, Senhor Deus, debaixo da tua unção. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, fala, Senhor Deus, que aqueles que ainda não são dizimistas, Pai, que obedeçam a tua palavra, não obedeçam ao pastor, mas obedeçam a tua palavra, para estar em comunhão contigo através das suas finanças, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu entrego a ti, Senhor Deus, esses dízimos, essas ofertas, e entrego cada dizimista, ofertante da tua casa, Pai, para que a tua glória se manifeste na vida financeira, Pai. Eles são teus filhos, ó Pai. Repreenda o devorador, o destruidor, o cortador e o migrador. Tudo aquilo que possa tentar afligir, Senhor Deus, a vida dos teus filhos, eu jogo por terra em nome de Jesus, para que haja clientes, para que haja, Senhor Deus, salário, para que haja mantimento, e o pão nosso de cada dia sempre o Senhor vai dar a teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode orar. Senhor Deus e meu Pai, agora nesta tua presença, Senhor, te entregamos, ó Deus, os pedidos de oração, Senhor Deus, que foram colocados aqui no seu altar. Pai querido, nós sabemos que se colocamos aqui um pedido é porque sabemos que temos um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que faz tudo que lhe apraz, ó Deus. Então, Senhor Deus, cremos no impossível, porque Tu és o Deus do impossível. Assim como Tu operas, ó Deus, a menor coisa, Tu opera um milagre surpreendente em nossas vidas. Então, Senhor Deus, toma cada pedido, Senhor Deus, seja onde for, seja, Senhor, da forma que seja. Pai querido, se for uma libertação, Senhor Deus, em nome de Jesus, Tu tens o poder para libertar, Tu tens o poder para salvar, Tu tens o poder para curar, Tu tens o poder de restaurar vidas, ó Deus. Então, Senhor Deus, te entregamos em teu altar esses pedidos e estamos crendo, Senhor Deus, que cada pedido será atendido no tempo que o Senhor determinará, porque o nosso tempo não é o seu, Pai querido, Pai amado. Então colocamos em tuas mãos e, Senhor Deus, que tu possa colocar em nossos corações a certeza da nossa vitória e acalmar, Senhor Deus, os nossos corações. Senhor Deus, também os pedidos que aqui não foram colocados, mas que estão em nossos corações, Senhor Deus, que tu possa, Deus, alcançar, Senhor Deus, e possa estar nos dando, Senhor Deus, esse entendimento. Senhor Deus, tomas o povo da tua casa, aqueles, ó Deus, que não estão, aqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus, se é uma enfermidade, Senhor Deus, se é uma libertação, se é um vício, Pai querido, se é uma porta aberta que está precisando, Senhor Deus, colocamos em teu altar, ó Pai, que tu possa entrar com providência na vida de cada um, em nome de Jesus, que tu possa restaurar, Senhor Deus, as vidas que estão necessitando de ti, nesta manhã, Senhor Deus, e como no decorrer do tempo, Senhor Deus, então que possa continuar conosco, nos guardando, nos livrando e nos abençoando a cada dia mais, porque só cremos em Ti, só temos um Deus em nossas vidas, e é esse Deus que queremos, é esse Deus que esperamos. A nossa salvação e a nossa confiança está em Ti. Nos ajuda a ser cada dia mais dependentes de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, já Te agradecemos com a certeza da nossa vitória. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amados, a gente vai partir para a ceia do Senhor agora, mas eu queria deixar claro esse estudo, né? Bem, eu creio, muito bom. Vocês divulgam esse estudo, está no Facebook, está no YouTube, YouTube você pode dar um joiazinho lá, o pessoal que filma isso, está sempre pregando, bota joinha, dá não sei o que, eu não faço isso não. Mas vocês podem ir lá curtir, compartilhar com pessoas. É um estudo que vai ajudar muita gente, até cristão, né? É um estudo que está aqui na palavra de Deus, é verdade. Você pode passar para outras pessoas e curtir. Entra no YouTube, lá na Igreja Metodista Itaipuaçu. Se você ainda não é um inscrito no livro, se inscreve lá. Para ser um inscrito. Isso vai dar notoriedade ao nosso trabalho que a gente faz aqui na igreja também. Amém? Coloque sua vida diante de Deus. Nós vamos, nesse momento, tomar a ceia do Senhor. Esse é um momento que a gente faz com que Jesus Cristo tomou o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que eu vou dar por vocês, né? Eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu não vou estar mais aqui,
né? E ele chamou num lugar chamado cenáculo, um lugar especial. Chamou os seus discípulos ali como se fosse um laboratório. Isso aí não vai ser só aqui com vocês, vai ser com o mundo todo. Vou fazer isso. Eu vou passar, vocês vão passar, mas eles vão continuar fazendo a ceia. Então esse é um mandamento, é uma ordenança de Cristo. Isso é um sacramento, é sagrado. Você não está fazendo aliança aqui com nada, com um pedaço de pão. E esse pão quem cortou não foi nós, não foi a irmã que cortou. Foi Jesus Cristo que cortou e disse: este é o meu corpo que eu darei por vocês. Né? E isso ele cortou. Então o pão que está ali representa o corpo de Cristo. Não é a carne de Cristo, mas representa espiritualmente o corpo de Cristo. O suco de uva que está ali representa o sangue de Jesus, porque ele fez isso no dia da ceia. Ele diz: agora a ceia será isso aqui, o meu corpo e o meu sangue. Representa o meu corpo e o meu sangue. Por quê? Porque eu vou partir, o meu corpo vai sair da terra. E quem eu vou deixar? Eu vou deixar vocês. O corpo de vocês agora serão meus representantes. Vocês vão receber o meu espírito. Vocês agora vão receber o corpo, o pão. Comendo o pão, vocês estão representando o meu corpo aqui na terra. E o sangue, o meu sangue, que redime o pecado do mundo. Você estará fazendo uma aliança, renovando essa aliança na cruz do Calvário. É por isso que eu estou fazendo essa ceia, disse Jesus ali, é para isso. Renovando a aliança do corpo e do sangue dele, que ele partiu daqui. Mas ele deixou nós, deixou a igreja do Senhor, deixou a autoridade, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós não estamos aqui só para receber, nós estamos aqui para divulgar o reino de Deus, para salvar vidas para o reino de Deus. Neste momento, coloque sua vida diante de Deus e peça perdão dos seus pecados. Coloca diante de Deus. Peça perdão baixinho, pode ser de falar baixinho. Você que está em casa também, que vai tomar a ceia agora, recebe também essa mesma mensagem, pedindo perdão dos seus pecados. Você comunica-se com Deus agora e fala que à medida que você comer do pão e beber do cálice, você vai estar comendo aquilo que representa o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. Você será renovado. Esses elementos vão estar dentro do seu corpo. E o estômago vai fazer com que esses elementos sejam digeridos de tal forma tão pequena que vai formar em cadeias de glicose, cadeias de proteína, que vai estar espalhado no teu sangue. Todo o teu corpo será tomado, todo o seu corpo será alvejado por esse momento, por essa glória de Deus, por essa ação da ceia do Senhor, pela ordenança de Cristo sobre a sua vida. Repete comigo assim: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, por pensamentos, por palavras e por atitudes. Tudo que eu fiz que não te agradou, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Agora, nesse momento, você pode ir ali pegar o pão. Querer chamar a irmã para estar ali. Cadê a irmã? Ele pode pegar o pão. As pessoas vão aí, né? Pegar o pão e pegar o cálice e voltar para o seu lugar para a gente comer junto. Amém? Você que é batizado, que tem consciência daquilo que está fazendo, que está em comunhão com Deus. Alvo. Eu sei
Você está renovando a aliança da cruz do Calvário. Você acredita que Jesus morreu, ressuscitou e que você é representante de Deus aqui na terra. Que você aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados. Comamos juntos deste pão. Depois de comer o pão, aleluia, glória a Deus, amém, Senhor. Depois de comer do pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E cada parte desse cálice que você tem às mãos tem um significado muito poderoso. É um sangue carmesim. É o sangue. Representa aquele sangue, amados, que não tinha pecado. Sabia que você não precisava ter veias? Era só artérias. O sangue venoso é o sangue contaminado. E o salário do pecado é a morte. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus representa o sangue puro que você toma agora, que nos purifica de toda injustiça e de todo pecado. Bebamos do cálice do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu nunca Faltaste. tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. O Senhor está no vértice daquele U, coordenando todas as ações. O Senhor está aqui. O Senhor participa. O Senhor está conosco. O Senhor faz vida conosco. O Senhor divide a nossa vida conosco. Tu sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Mas o Senhor é Deus que nos acalenta, nos conforta, nos consola. Obrigado, Jesus, obrigado pela morte de cruz, obrigado por esse dia maravilhoso, Pai. Não importa as situações que tentam convergir contra nós, importa que o Senhor é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, tu desse o teu próprio filho, o único filho para morrer no meu lugar, o que o Senhor não daria por nós? Obrigado, Jesus, continue fazendo força, continue nos dando esta abertura, continue nos dando direção, Pai, continue falando conosco, Pai. Fala conosco, até hoje à noite nós temos um culto, Senhor Deus, eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti. Sem Ti não somos nada. Fica conosco, Paizinho. Amém, queridos. Senta um minutinho. Amém, queridos. Eu só quero dar um aviso antes de encerrar. Domingo que vem a gente vai já programado. Sábado que vem, sábado que vem, nós vamos estar de manhã aqui entregando copinhos com água ali para o pessoal. Já vamos, não sei se já mandaram fazer algumas coisas para a gente poder ficar divulgando ali com aqueles panfletinhos de isopor. Se você quiser ajudar, a gente bota Jesus é água viva, né? Fazer um isoporzinho, um pauzinho para segurar o isopor.
e parar os carros ali e entregar um copinho com água para as pessoas. Se você quiser doar, já tem algumas caixas ali que já foram doadas, que eu vi. Acho que você doou também uma caixa. Você doou, não falou nada comigo, você doou uma caixa. Então, vamos doar caixas d'água, por favor. Caixas d'água, né? Teve um surto de água e agora é copinho, tá? É copinho com água, não pega garrafa não. Vê se você consegue comprar e para trazer uma caixa aí pra gente. Uma caixa tem 24 ou 48, não sei. Pra gente botar aqui, tem pelo menos umas 500 copinhos d'água para poder distribuir umas 500 pessoas e falar que o mais importante é falar, Jesus é a água viva, né? Jesus é aquele que te sustenta. Quem tem a sede, vinde e buscai o Senhor. Então vamos falar e não deixa de vir para participar deste evento que nós estamos marcando. Amém, queridos? Conto com vocês. Mais algum aviso? Retiro? Não? Amém. Retiro, ele vai falar de noite. Vocês vão falar de noite, né? Vamos ficar de pé mais uma vez. Vou estar encerrando. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez. Queremos agora deixar aqui o templo e estarmos na nossa casa, fazendo os nossos afazeres. Leve teu povo em paz, na graça, no amor, e que eles possam não esquecer de tudo que foi falado aqui, ou ler lá, ouvir a palavra no YouTube, no Facebook, divulgar e fazer com que outras pessoas possam ser alcançadas. Fica conosco, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, mas seja contigo amanhã também, e toda semana e todos os dias da sua vida. Vão em paz, mas nunca se esqueça que o Senhor é contigo. Vão em paz e que o Senhor muito, mas muito, muito vos abençoe. Pode bater palma para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia.